Bom, vamos lá então para desenhar a nossa cuba. Então, eu vou vir aqui em Arquivo, Novo, Família. Eu vou escolher aqui uma família de modelo genérico com base na face, tá? Eu vou abrir essa família, só que eu não quero uma família de modelo genérico, né? Eu quero uma família de louças. Então, eu vou vir aqui e vou trocar ela para peças hidrossanitárias, tá? E aí, o que acontece? Quando ela está desmarcada essa opção aqui, compartilhado, significa que quando eu carrego ela para dentro da minha família, ela não vai contabilizar, entendeu? Se eu quero que essa cuba seja contabilizada no meu projeto, eu tenho que selecionar esse compartilhado aqui, tá? Aí eu coloco assim, ó, cuba de louça, por exemplo. Aí, quando eu fizer uma tabela de peças hidrossanitárias, aí vai sair essa cuba lá. Se eu quero contabilizar só a minha bancada e não quero contabilizar a minha cuba, então aí eu deixo esse compartilhado aqui desmarcado, tá? Então vamos lá. Eu vou entrar aqui, ó, na minha elevação frontal. Vou deixar isso daqui, ó. Primeiro eu vou colocar a unidade em metros, né? 3 casas decimais. Vou colocar aqui, ó, essa espessura. Deixa eu ver se eu consigo criar aqui um plano de referência. Vou colocar essa espessura aqui foi 3 centímetros ou 2 centímetros, não me lembro o que a gente criou da espessura. Vou deixar 2. Vou deixar 2 centímetros para isso. Deixa eu só voltar ali para a gente visualizar quanto que a gente deixou de espessura aqui na nossa bancada. A gente deixou uma espessura de 2 centímetros mesmo, tá? Então, vamos lá. Aqui tá 2 centímetros, tá tudo bem. Aí, eu já coloquei aqui, que a peça já coloquei. Então, agora a gente vai criar uns planos de referência aqui nas laterais e na parte superior e inferior. O que define a origem da minha família vai ser esses 2 planos de referência centrais mesmo. Eu vou colocar aqui, ó, uma cota equidistante. Vou colocar aqui também uma cota equidistante. E eu vou colocar parâmetros de largura e profundidade. Então, essa daqui vai ser a minha largura. Aí, o que acontece? Eu tenho que deixar esse parâmetro por instância, tá? Para quê? Porque como essa família vai ser aninhada dentro da família de bancada, eu vou precisar criar novos parâmetros dentro da família de bancada para poder trabalhar essas medidas desses parâmetros que eu estou criando aqui. Então, essa medida ela tem que ser de instância, tá? E essa daqui também vai ser o comprimento da minha cuba. Comprimento não, vou colocar profundidade. E ele também vai ser um parâmetro de instância, tá? Eu vou colocar aqui a medida dele de 49 por 36. Então, beleza. Aqui vai ser a nossa cuba. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um furo aqui nessa minha face, tá? Vou colocar aqui, ó, sombreado. Eu tenho uma face e eu tenho que fazer um furo aqui para desenhar a minha cuba, né? Então, eu vou vir aqui, ó, em criar formas de vazio, extrusão de vazio. Vou pegar aqui o retângulo e vou fazer esse retângulo aqui
travando os meus cadeados. Vou confirmar. E aqui na área frontal eu venho e ultrapasso ele até aqui embaixo, ó. Tá? O que acontece? Ele vai ficar assim, ó, sem cortar, tá? Ele fica... Como ele não, quando eu criei ele não caiu exatamente em cima da superfície, ele não corta a superfície, porque eu só puxei ele para baixo depois. Para eu cortar, eu tenho que vir aqui, ó, cortar, selecionar ele e selecionar a minha face. E aí ele corta. Voltando aqui, então, agora o que que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa peça aqui vazia e eu vou colocar uma angulação nela, um raio, tá? Uma angulação não, um raio. Esse raio, ele vai ter 0,045, tá? Aí eu vou selecionar essa linha e essa linha, 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 tá? Só que eu preciso vir com uma cota e travar isso daqui, tá? Senão ele não funciona não. Vou travar todas aqui os pontinhos dessa minha curvinha. Coloca a cota e trava o cadeado. Coloca a cota, trava o cadeado. Vou finalizar aqui e vou fazer um teste. Tá vendo que ele ficou aqui, ó, com as laterais arredondadinhas. Então, eu vou vir aqui e vou fazer um teste. Vou colocar 55 por 40, por exemplo. Tá funcionando, tá vendo? Posso voltar com a medida que estava antes. E agora, a gente vai desenhar, então, finalmente, essa cuba. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui em criar, extrusão. Aliás, antes disso, antes de criar essa extrusão, eu vou vir aqui na parte frontal e vou fazer um plano de referência aqui embaixo. Vou colocar uma cota aqui, ó. Posso deixar 25. E vou colocar uma cota que vai ser a altura da cuba, tá? Também vai ser um parâmetro de instância, porque essa família vai ser uma família aninhada. Então, tá. Então, eu vou vir aqui. Aqui nesse parâmetro aqui de altura, eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar aqui, posso copiar esse parâmetro, esse plano de referência para cima 2 centímetros. Vou pegar e vou colocar uma cota e vou travar esses 2 centímetros. E vou jogar mais um plano de referência de 4 centímetros, tá? Então, eu vou pegar esse daqui, vou jogar para cima 4 centímetros e vou travar também. Vocês já vão entender o porquê desses planos de referência aqui. Então, vai ficar um plano de referência aqui com uma cota travada de 2 e um plano de referência com uma cota travada de 4. Agora, eu vou vir aqui, vou vir em criar, extrusão, vou pegar aqui, ó, esse selecionar linhas e vou selecionar essas linhas que eu já criei aqui. Selecionar os planos de referência, quer dizer, vou selecionar os planos de referência, vou travar, e aqui eu vou vir no arco de novo e vou usar aquele raio que a gente usou de 4 centímetros e meio. Vou fazer aqui os cantos, e da mesma forma, a gente tem que vir com a cota e travar esses cantos aqui, tá? Não posso esquecer de fazer isso.
Vou travar aqui. Travar aqui. Esse canto aqui também. E esse canto aqui também. Pronto. Agora eu vou dar um offset de 2 centímetros para fora, ó. Posso jogar aqui também. E aqui eu venho colocando uma cota e travando essas linhas que eu criei com offset, tá? Se tiver muito poluído de cota, seu desenho diminui um pouco a escala. Aqui eu também tenho que colocar cota na minha angulação também, tá? Demora um pouquinho, é chatinho. Opa, aqui do lado de fora. Aqui do lado de fora. Aqui. Aqui também. E aí só falta esse, né? Esse daqui. E agora, antes de concluir, eu tenho que definir aqui, ó, o início da minha extrusão e o final da minha extrusão. Então, eu vou deixar com o início a menos 2 centímetros, que é a espessura da minha bancada, e o final eu vou colocar menos 25 centímetros aproximadamente. Vou aplicar, vou vir aqui e vou concluir. Agora eu venho aqui, ó, na parte frontal e vou só grudar ela aqui no meu último plano de referência. Aliás, não vai ser nesse plano, não. Eu vou grudar ela aqui, ó, nesse plano de referência, que é esse que a gente colocou uma cota de 4 centímetros e vou travar. Então, eu já tenho ali, eu vou colocar a vista sombreada, eu já tenho aqui uma parte da minha cuba criada, tá? Eu posso vir aqui e colocar um material para ela, que vai ser material da cuba. Posso deixar ele também por instância, para eu configurar lá dentro da minha bancada depois. E agora a gente vai continuar aqui para fazer essa parte final aqui do tampo. O tampo não, do fundo da minha cuba, né? Mas antes disso, eu vou só fazer um teste para ver se tá tudo funcionando direitinho, tá? Então, eu tenho aqui, ó, largura, eu vou colocar 55, profundidade eu vou colocar 40. Então, aqui tá todo mundo funcionando bem até o momento, né? Vou voltar. E agora a gente vai desenhar aqui, ó, uma das partes aqui da parte do fundo da nossa cuba. Então, eu vou vir aqui, ó, em criar, eu vou usar agora a ferramenta de varredura e vou selecionar o caminho do meu croquis. Aqui, com essa ferramenta de selecionar linhas, eu vou fazer o contorno, selecionando as linhas e travando o cadeado da minha cuba, tá? Vou fazer esse contorno aqui, vou travar os cadeados e vou confirmar. Aí ele vai pedir para eu editar esse perfil. Eu vou escolher aqui, ó, uma dessas elevações e eu vou fazer aqui o seguinte: eu vou criar um plano de referência que vai ser 4 centímetros. Vou colocar aqui 4 centímetros. Vou travar esse cadeado. E vou fazer o seguinte, eu vou vir com essa linha aqui, ó, de 3 pontos. Eu vou clicar nela aqui e vou vir com ela até a interseção desses planos de referência e fazer um arco com um raio de 4 centímetros. Aqui eu tenho que travar as pontinhas dela, tanto com o plano de referência horizontal quanto com o vertical.
e aqui também. Travado todos esses planos de referência, eu vou vir aqui com a linha e vou desenhar aqui, ó, até chegar no plano de referência de baixo. Aqui ele já travou automaticamente, mas eu vou jogar então um deslocamento de 2 centímetros para fora aqui no meu arco, tá? Vou fechar aqui também e aqui eu posso fazer meus alinhamentos. Alguns ele já vai alinhar de forma automática, tá? O que eu posso fazer aqui para travar esse plano de referência? Eu posso colocar uma cota aqui, ó, e travar. E posso colocar uma cota aqui nessas duas pontinhas e travar também. Agora eu vou concluir 2 vezes e vou olhar lá no meu 3D. Aqui a gente já criou um material, né? Na verdade, a gente criou o parâmetro, mas ainda não criou o material. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso unir essa geometria com essa para ele virar uma coisa só, né? O que faltou agora? Faltou a gente fechar essa parte do fundo. Então, eu vou vir criar extrusão. Agora ficou bem simples. É só eu vir aqui e selecionar essas linhas aqui, que já foram criadas. Aqui ele está dizendo que a linha é muito curta, mas vamos tentar. Só esse lado que ele disse que é curta? Não, agora foi. Deixa eu só ver se ficou alinhado aqui. Pronto, agora eu vou concluir, vou entrar aqui na vista frontal. E vou alinhar com esse plano de referência e fechar o cadeado. Alinhar com esse plano de referência e fechar o cadeado. Agora a gente tem aqui já fechada a parte da cuba, eu posso unir também as geometrias. Agora, eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui em criar, formas de vazio, extrusão de vazio, vou pegar um círculo e fazer uma bolinha aqui, ó. Essa bolinha, ela pode ser de 2 centímetros aproximadamente, ou até menos, né? Talvez. Vou deixar assim. Não, vou deixar 2. Deixar 2, que tá bom. Aí eu vou concluir. E aqui, ó, ela já vai cortar. Posso trazer um pouco mais para baixo. Ela já vai cortar a minha cuba.